Vou pedir aqui a licença para o senhor Rodrigo Perpétuo, que vai falar sobre a emissão do carbono em Canoas. Ele que também está aqui presencialmente conosco, o senhor Rodrigo Perpétuo, é secretário executivo do ICLEI da América do Sul, chefe da Assessoria de Relações Internacionais do Governo do Estado de Minas Gerais, professor de Política Internacional Contemporânea, economista, especialista em administração, mestre em relações institucionais pela PUC de Minas Gerais. Rodrigo Perpétuo, por favor, seja bem-vindo, muito obrigado, fique à vontade, recebendo o nosso aplauso. Boa tarde a todos e todas. Vou pedir licença ao prefeito Jairo Jorge, a todos vocês, dada a distância segura, para poder falar aqui sem o uso da máscara. Parabenizá-lo, prefeito, pela realização desse evento, toda a sua equipe, não só pelo zelo, pelo cuidado com a saúde de todos, mas pelo tema tão importante, tão contemporâneo que nos traz e que nos une nessa tarde, nessa segunda-feira iluminada, desse inverno que começar esse inverno. Eu que sou mineiro aqui no Sul, é um privilégio, ainda mais na semana do aniversário de Canoas. Quero cumprimentar toda a sua equipe, saudar aqueles que estão aqui representando a Câmara Municipal, os vereadores, seus assessores, a academia já citada, representantes do setor privado, organizações da sociedade civil local, os colegas que me antecederam. Eu vou falar de um lugar que é a organização que representa justamente os governos locais na agenda do clima, no Acordo do Clima de Paris, por um lado, e na agenda da biodiversidade, na Convenção da Diversidade Biológica, por outro lado. Portanto, nosso olhar vai ser sempre o olhar que coloca, de fato, essa conciliação entre a mobilidade como um vetor de desenvolvimento econômico e feita para que as pessoas possam fluir na cidade, mas conciliando esse movimento com respeito ambiental. O ICLEI é hoje, talvez, a maior associação de governos locais do mundo, são cerca de 2.000 governos locais associados, espalhados por todos os continentes, representados por 25 escritórios, tendo a base hoje na Alemanha, na antiga capital da Alemanha, na cidade de Bonn. Eu represento aqui o escritório da América do Sul, que está sediado em São Paulo, assim como o escritório do ICLEI Brasil, e a gente tem ainda outras 2 unidades operacionais aqui na região, um escritório em Medellín, na Colômbia, e um escritório em Rosário, na Argentina. E a estratégia do ICLEI busca a conciliação de trilhas de desenvolvimento sustentável que devem ser pensadas de forma a se complementarem e transversalizadas em todas as dinâmicas de formulação e implementação da política pública. Então, nós estamos pensando, sim, num processo de desenvolvimento de baixa emissão de carbono. Eu vou falar um pouco aqui hoje para vocês disso, porque o ICLEI foi a entidade técnica que apoiou a última revisão do inventário de emissões de gases do efeito estufa aqui da cidade de Canoas, mas esse movimento deve priorizar soluções baseadas na natureza, portanto, respeitar os ativos ambientais que estão presentes no território, deve ser resiliente, portanto, deve contemplar também não só medidas de mitigação, redução dos gases do efeito estufa, mas também medidas de adaptação, que significa investir mais nas áreas verdes da cidade, nos corredores ecológicos, nas dinâmicas de produção de alimentos e de conscientização para o consumo, ter também a perspectiva do desenvolvimento circular, portanto, o olhar para a gestão dos resíduos no sentido de diminuir a geração desses resíduos, tratar da disposição adequada e, é claro, olhar para todas as dinâmicas de investimento do poder público. A prefeitura é um grande indutor do modelo de desenvolvimento local a partir dos investimentos em infraestrutura e também das compras públicas que realiza. E, é claro, isso só faz sentido se for com foco nas pessoas, na melhoria da qualidade de vida. Então, esses são os 5 caminhos de desenvolvimento que orientam e norteiam a estratégia do ICLEI. Essa estratégia foi definida em 2018 no Congresso Mundial de Montreal. Qual é
o momento que nós estamos vivendo. Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu queria fazer com vocês nesta tarde. Na década passada, nós experimentamos no mundo uma inflexão, eu diria, sem precedentes, que dá centralidade ao conceito de sustentabilidade perante a sociedade internacional. Essas aí são 4, talvez das 8 pactuações que nós tivemos na década passada. Eu coloquei aqui as metas de Aichi pela biodiversidade, estão no âmbito da Convenção da Diversidade Biológica, porque exatamente nesse momento existe uma trilha de discussão sobre a agenda da biodiversidade da próxima década. Em outubro nós vamos ter a COP15 da biodiversidade e as metas de Aichi vão ser revistas para que a humanidade possa avançar na contenção da perda da biodiversidade. Nós temos em setembro de 2015 os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, são os 17 objetivos e as 169 metas que norteiam a agenda de desenvolvimento até 2030. Temos o Acordo de Paris, de dezembro de 2015, que sela o compromisso para redução e contenção do aquecimento global, mantendo o aquecimento global em até 1,5 grau, no máximo 2, até o final do século, e a nova Agenda Urbana em outubro de 2016. Só que essas pactuações globais, elas vêm acompanhadas de uma outra inflexão praticamente silenciosa, imperceptível à luz do cotidiano do sistema internacional, que e o prefeito Jairo Jorge sabe disso, que é um grande militante das redes internacionais, a centralidade do poder local, a necessidade do poder local para que essas pactuações internacionais tenham êxito. Existe uma consciência jamais vista no sistema internacional de que, sem os prefeitos, essas pactuações não vão conseguir os objetivos aos quais estão se propondo. Isso significa 2 coisas. Primeiro, os prefeitos vão ser cada vez mais ouvidos no sistema internacional. A opinião do que se faz no território das cidades vai ser cada vez mais importante para as decisões globais. E segundo, os investimentos e os recursos financeiros disponíveis no sistema internacional, e eu posso citar, por exemplo, 2 fundos ligados ao Acordo de Paris, o GEF, que o Fernando, do Ministério do Desenvolvimento Regional, mencionou, e o GCF, que é um outro fundo também ligado ao Acordo de Paris, vão cada vez mais nortear as suas possibilidades para canalizar recursos para as prefeituras. E aí, prefeito, eu diria que é fundamental que todas as ações estejam espelhadas em critérios que dialoguem com esses parâmetros internacionais. Eu estava conversando com a Ângela enquanto visitava o modelo do veículo aeromóvel que está exposto aqui no shopping, e a gente falava exatamente dessa trilha que está muito sintonizada com o Acordo de Paris, que é a trilha da conformidade climática. Eu me encontrei com o embaixador do Reino Unido há 2 semanas atrás, o Peter Wilson, que assumiu recentemente o mandato aqui perante o Brasil, e que está fomentando um compromisso que o prefeito vai firmar daqui a pouquinho, que é a corrida para a neutralidade de carbono, não só na mobilidade. O prefeito vai se comprometer aqui nessa tarde, e esse compromisso ele tem um acompanhamento do governo britânico e do governo chileno, enquanto atual presidência da COP, da Conferência das Partes do Clima, da COP15, e o governo britânico enquanto a presidência por vir, para que não só as cidades, mas o setor privado, a academia, possam aderir a essa corrida pela neutralidade, o aumento da ambição da ação climática. E isso começa pela governança e pelo inventário, mas deve chegar até a normativa, deve olhar depois do plano de ação climática para todos os instrumentos de legislação urbanística da cidade, para que o inventário possa ser um grande balizador do desenvolvimento local, para que a análise de riscos e vulnerabilidades climáticas possam ser um grande balizador da resiliência urbana, da redução dos riscos. Porque se a cidade conseguir diminuir as emissões, gerar crédito de carbono e diminuir os riscos, seja inundações, seja ondas de calor, seja aos
efeitos dos eventos extremos da natureza, nós estaremos também contribuindo para atrair investimentos, para atrair capital e para melhorar as dinâmicas econômicas da cidade. O que a gente tem em Canoas? Nós temos um fenômeno interessante aqui na cidade de Canoas. Nós temos aqui, e aí o inventário visa exatamente mitigar ou reduzir ou limitar as emissões de gases do efeito estufa e ampliar, obviamente, as transições rumo ao modelo de desenvolvimento socioeconômico local mais sustentável. O que a gente tem aqui? A gente tem uma estimativa que contemplou esses setores, o setor de transporte está colocado aqui, mas também energia estacionária, resíduos, processos industriais, agricultura e uso da terra. Nós temos 3 escopos de trabalho, é claro que a gente vai ter um olhar para o escopo 1 com mais intensidade, porque olha para as emissões que estão postas aqui na cidade, onde a cidade tem também mais governabilidade para reduzir essas emissões. Eu queria destacar o resultado principal, tem uma distorção no gráfico, mas a gente pode ver que nós temos uma predominância da fonte de energia estacionária, em 75% das emissões dos gases do efeito estufa aqui da cidade de Canoas. Isso se deve, é claro, pela presença da refinaria que está posta aqui na cidade. Esse é um resultado atípico para uma cidade com perfil de Canoas. Isso já foi dito aqui, geralmente uma cidade com perfil do município de Canoas vai ter nos transportes a sua perspectiva de maior vilã das emissões. Aqui, no caso, nós temos 22%, cerca de 22% das emissões contidas nos transportes. Então, nós temos um potencial de redução enorme se a gente olhar para a dinâmica que está posta aqui de inovação nos transportes, de integração de modais, o que nós vimos aqui nas exposições que me antecederam, especialmente as exposições daqueles que estão trabalhando no projeto de mobilidade de Canoas, e que o prefeito destacou na fala dele no começo, é uma dinâmica de olhar para o futuro. E eu diria, prefeito, não só para o futuro da cidade de Canoas. A perspectiva da integração de modais e do estímulo aos modais de mobilidade ativa são a tendência e são a necessidade de ação mais premente, mais ágil, mais barata que se pode implementar, mas nós vemos muito pouca ação no campo da inovação empreendedora, da inovação empresarial no campo dos modais de transporte. O que se apresenta aqui com a tecnologia do aeromóvel, que já está, inclusive, sendo dialogada com o Banco de Desenvolvimento da América Latina, que é a CAF, e que já está em implementação, pelo menos teve algumas experimentações em cidades como a Jacarta, é uma possibilidade que Canoas oferece ao mundo, com um investimento decidido, eu diria, do poder público, mas com uma articulação com o setor empresarial e com as universidades locais muito vigorosas. Isso nos mostra a contribuição que a diplomacia das cidades pode dar no mundo contemporâneo. Essa contribuição vem trazer resultados para a cidade, porque o mundo vai devolver cada vez mais para quem oferecer soluções. O mundo está acostumado àqueles que vão pedir recursos, pedir empréstimos, pedir assessoria, e é bom que se peça, é bom que se troque, é bom que a demanda existe, mas o mundo vai retornar muito mais para quem ofereça alternativas, para quem ofereça soluções. O que Canoas está fazendo é oferecer ao mundo uma alternativa, num momento de crise sanitária que acarreta uma crise econômica e social também sem precedentes. Portanto, o ICLEI tem essa responsabilidade, prefeito, de potencializar essa oferta, de fazer de Canoas uma vitrine para o mundo e de fazer dessa tecnologia que está sendo implementada aqui uma tecnologia que pode ser usada não só por outras cidades do estado do Rio Grande do Sul, não só por outras cidades desse Brasil, não só por outras cidades da América Latina, mas principalmente para outras cidades do Sul global. Essa é uma necessidade que cidades do Sul global têm e que podem buscar aqui a sua inspiração. Uma tecnologia brasileira, com empresas brasileiras, em uma cidade que ousa
fazer essa articulação entre o poder público, a academia e o setor privado, a sua solução para um sistema de mobilidade de baixa emissão de carbono, que seja eficiente, que seja seguro e que possa apontar os caminhos do futuro. Muito obrigado, boa tarde a todos.